E aí, como anda a sua preparação para o Enem 2025? Na área de matemática e suas tecnologias. Você já se sente preparado? Você já conhece por dentro como é essa avaliação do Enem? Então, eu te convido, a partir desse instante, a fazer parte de uma série de vídeos que vamos lançar aqui, explicando para você e deixando você totalmente preparado para enfrentar essa prova tão temida, que é a prova de matemática do Enem. Venha comigo e você vai aprender muito, e muito mesmo, sobre esse grande evento. Bom, esse primeiro vídeo nós vamos começar a mergulhar nesse corpo denso que é a matemática do Enem. A matemática do Enem, ou matemática no Enem, ela é uma matemática diferenciada. Você já deve ter percebido bastante, principalmente se você já fez algumas edições anteriores, se você já experimentou algumas questões de matemática do Enem, você já deve ter percebido o quanto que a abordagem dessas questões se difere, e se difere muito, da abordagem feita pelos professores em sala de aula. Por que dessa diferença? Essa diferença existe porque, na abordagem em sala de aula, ainda estamos muito ligados ao processo tradicional de ensino, onde primeiro trabalhamos os conceitos, os procedimentos e as regras e estratégias matemáticas para a resolução de problemas. No Enem, você já se depara direto com os problemas. E aí você precisa encontrar uma saída, uma solução para aquele problema que lhe foi imposto. E é exatamente por essa vertente que nós iremos trabalhar a partir de agora. Mas antes de aprender a lidar com essa matemática que é cobrada no Enem, vamos entender primeiro como o Exame Nacional do Ensino Médio ele é produzido. Vamos entender um termo que a partir de agora passa a ser fundamental na sua vida. Você que quer ser sucesso, quer ter excelentes resultados na prova do Enem. Vamos começar a entender o que é coerência pedagógica. Você já sabe que a prova de matemática do Enem ela é corrigida por um método estatístico chamado teoria de resposta ao item. Nessa teoria de resposta ao item, os alunos não são avaliados de maneira igual, para cada número de acertos, o mesmo total de pontos. Não. Você já deve ter se deparado com algumas situações assim. Candidatos que acertam o mesmo número de questões não conseguem obter o mesmo total de pontos. E é mais ou menos isso que eu vou tentar, com esse primeiro vídeo, explicar para você. Bom, primeiramente vamos falar de proficiência. O que é medir uma proficiência? Observa bem na imagem que existe um objeto que está sendo medido. E a pessoa consegue medir 1,53 metros. Então, medir a proficiência de um aluno, medir a proficiência de um candidato, de um examinando, como será o seu caso, é simplesmente saber ou ter evidências do que esse examinando sabe. Eu conseguir extrair dele o máximo que ele tem de domínio cognitivo de vários assuntos, aqui especificamente da matemática. O que ele conhece da matemática, quais são os conteúdos que ele domina, quais conteúdos ele está abaixo da média, em quais conteúdos ele está acima da média, quais conteúdos ele está simplesmente na média. E a partir do momento que se faz esse exame, o candidato também é escalonado. Do mesmo jeitinho que as questões têm uma pontuação conforme seu grau de dificuldade e outros itens mais que falarei em alguns instantes, o participante também vai encontrar o seu lugar numa fita métrica que varia, numa escala métrica, melhor dizendo, que varia entre 0 e 1000, que acabará sendo a sua nota, resultado final no Enem. Agora entenda, a nota de cada participante depende de dois fatores fundamentais. O primeiro deles, e não mais importante, porque todos os dois têm importância igual, o seu conhecimento.
Mas outro fator que também é muito importante no momento da prova, o seu próprio estado psicológico no momento da prova. Mas aí eu vou deixar essa vertente do estado psicológico que você vai estar no momento da prova para outros profissionais estarem abordando com você. Aqui eu vou ficar mais, vou adentrar mais nesse aspecto do conhecimento. O que você precisa demonstrar de conhecimento na sua prova de matemática do Enem. Segue comigo e vamos ter sucesso. Bom, como eu estava falando para você, existe uma escala. Para descobrir a sua nota no Enem, para chegarmos a essa sua nota no Enem, é imprescindível descobrir quais são os conhecimentos que você tem. E para cada questão cobrada no Enem, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de que num determinado exame, numa determinada edição do Enem, a questão de número 35 estava na escala métrica com valor acima de 800 pontos. Já a questão 19, pouco acima de 700, enquanto que a questão número 1 era uma questão com uma proposta de pontos, abaixo dos 300 pontos. Ô professor Flávio, como que isso se verifica? Como é que nós saberemos em qual pontuação cada questão está? Bom, infelizmente no momento da prova não é possível você inferir qual é a valorização de cada item, que no Enem são chamados de item, mas aqui nesse vídeo eu vou falar algumas vezes, vai escapulir a palavra questão. Vamos considerar neste vídeo que item e questão sejam equivalentes. Bom, mais ou menos para lhe dar uma ideia, veja bem, o que seria uma questão de valor em torno de 678 pontos? Uma questão que lhe pede para determinar, em uma sequência de listas numeradas justaspostas na forma de empilhamento triangular, o padrão da soma de seus termos. Então aqui uma questão que envolve padronização, escrita algébrica de uma representação geométrica. Em torno de 678 pontos. Um outro item que pretende avaliar a probabilidade de um evento com os dados contidos numa tabela de dupla entrada já teria uma valorização em torno de 685. Agora, um outro item que lhe peça para calcular o volume do material necessário para a fabricação de um objeto vazado, por exemplo, um sólido como um cubo, 688. E por aí vai. Em torno de 700 pontos estaria um determinado item que lhe pedisse para determinar uma expressão algébrica baseados nos termos de sua sequência numérica ou geométrica. Presta bem atenção que aqui também fala de padrão de formação. Observe que só nesses dois exemplos que eu tenho aqui, tem um exemplo valendo em torno de 700 e um outro valendo em torno de 678. Esse primeiro e esse segundo são muito parecidos, só que este aqui tem um grau de exigência um pouquinho maior, porque eu quero a expressão algébrica, eu quero a representação da sua lei de formação. Aqui a exigência está um pouquinho maior do que esse aqui embaixo. E é nesse aspecto que eu quero que você entenda melhor como é confeccionado cada item. Então vamos lá. Com relação aos acertos e erros no Enem, aqui esse primeiro vídeo é só uma pincelada geral. Depois, com a sua própria participação, com dúvidas que você for enviar para mim, e a gente vai produzindo novos vídeos, e nesses novos vídeos a gente vai detalhando um pouquinho mais as dúvidas que passarem a existir. Aqui, por exemplo, nós temos, a título de ilustração, dois participantes, um participante A, que obteve 480 pontos, e um participante B, que pelo método da TRI teria 310 pontos. Observe você que o mais interessante é que os dois candidatos, numa lista que contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões, os dois candidatos responderam a 10 questões. Um deles acertou 5, o outro também acertou 5. Agora nós já começamos a entender um pouquinho mais o que é essa coerência pedagógica. Observa bem, observe a fita métrica. Essa escala métrica, ela varia de fácil para difícil.
E aqui mais ou menos no meio as questões medianas. Perceba você que praticamente todas as questões fáceis e boa parte das questões medianas foram acertadas por esse candidato. Por outro lado, o outro participante errou praticamente todas as questões fáceis e médias, acertando por sua vez as questões mais difíceis. Mas aí é que fica o questionamento. Como que pode uma pessoa que acertou tantas questões difíceis ter errado tantas questões fáceis? Será que ele acertou de verdade essas questões difíceis? Ou se elas foram acertadas por acaso? No chute, como assim temos costumes de dizer. Então, isso acontece muito no nosso ensino tradicional. Um professor aplica uma prova de 10 questões e cada questão vale 1 ponto. Você acerta 3, seu colega acerta 3, todos os dois tiram 3 pontos. Mas quem sabe mais, você ou ele? Quem acertou todas as questões de verdade e quem acertou no chute? Quem acertou no chute as 3 questões merece, de forma justa, a nota que está recebendo? E vamos mais, vamos além disso. Se é um exame, um processo de seleção para um nível superior, para um ingresso no nível superior, essa pessoa dessa forma estaria sendo bem avaliada? Ela depois daria conta de dar continuidade aos seus estudos? De forma alguma. Ela pode até ser que ela conseguisse ser aprovada, porém, dificilmente conseguiria se manter no curso. Então, vamos aí entender essa outra curvinha que não quero que você entenda ela na íntegra, muito menos dessa forma. É só para mostrar para vocês que é um cálculo meticuloso, muito bem elaborado, detalhista, estatístico, que envolve, entre outras, exponencial e tudo mais, né, que a estatística permite para entender o desempenho de um candidato. E aqui, só em poucas palavras e de uma maneira bem simplificada mesmo, depois podemos nos adentrar mais a esse assunto, mergulhar mais profundamente nisso, né, vamos aqui de maneira bem rasa, aqui, bem na superfície. Vamos entender o seguinte, aqui está a questão que o participante está resolvendo. Essa questão ela foi escolhida com esse grau de dificuldade, tá bom? Esse grau de dificuldade. O participante A, da maneira como ele está executando a prova, ele demonstrou ter um grau superior ao nível exigido. E a possibilidade dele ter acertado essa questão, né, no chute é mínima. Tá vendo? Está abaixo dos 30%. Isso faz com que sua curva, né, que vai dar exatamente a nota dele em relação ao item que está sendo avaliado, uma nota mais justa. Por quê? Porque ele tem realmente demonstrado conhecimento daquilo que ele está fazendo, conforme o gabarito que ele escolheu, a alternativa que ele escolheu para a sua questão. Depois, com o tempo, vai ficando mais claro, né, todas essas explicações. E aí, para tentar deixar mais claro um pouquinho, vamos lá. Vamos pensar que lá naquela escala do fácil para o difícil, lembra lá o candidato A e o candidato B. Veja que o candidato A, ele foi assim, pulou primeiro nível satisfatoriamente, porque olha só, o porte dele já nos dava a estimativa, a esperança de que ele fosse conseguir, o segundo tranquilamente, o terceiro tranquilamente, e vamos supor que a partir do quarto obstáculo ele não consiga mais. Tudo bem, ele conseguiu tranquilamente os 3 primeiros. Eu sei que o problema dele está aqui, ó, a partir do 4. Então, este lugar, esta posição, é a posição métrica dele na escala, de maneira coerente. É até aqui que ele conseguiu chegar. E aí, repare que as questões do Enem, elas estão enumeradas, não na ordem do seu grau de dificuldade. Na prova, no teste, todos os itens foram embaralhados. É provável que uma questão de nível difícil possa ser a primeira num dos cadernos,
a questão do meio num outro caderno e a última questão em outro caderno. Em cada caderno elas vão trocar de posição, elas vão trocar de lugar, elas não estarão alinhadas conforme o seu grau de dificuldade. A prova estará bem embaralhada como um quebra-cabeças que foi desmontado para você montá-lo na hora em que realmente precisa. Por isso, o seu estado espiritual, psicológico na hora da prova tem que estar muito bom para que você realmente consiga se concentrar e elaborar as melhores estratégias para fazer uma excelente avaliação. Não é só o conhecimento que você precisa manipular nesse momento. Também suas emoções, também a sua habilidade em lidar contra o tempo. Aliás, esse é outro fator muito importante, o tempo. E aí, só para deixar mais claro um pouquinho o que eu estava dizendo, vamos lá para aquele participante A, ou examinando A, né? Olha só, questão de nível fácil, questão de nível difícil. Ele pulou tranquilamente a barreira da questão de nível fácil. Tranquilamente a barreira da questão de nível médio. Porém, a questão de nível difícil lhe barrou. Então, eu entendo, é esperado que ele conseguiu chegar até aqui, na de nível médio. Daqui para frente, ele demonstra suas dificuldades. Pela coerência pedagógica, ele foi coerente por quê? Porque todas as de nível fácil, ou sua grande maioria, todas as de nível médio, ou sua grande maioria, ele conseguiu dominar. As que ele teve dificuldade são as de nível difícil. Por isso, sua nota é bem maior, porque ele está mais coerente com os resultados, com os objetivos propostos. Agora, olha só que estranho, e o impacto é negativo, e por isso que a nota é menor. Como explicar que um candidato que saltou um obstáculo tão grande, com tamanha facilidade ou aparente facilidade, venha a ser derrotado por um obstáculo bem menor? Deixo essa pergunta no ar. Não é bastante estranho isso? Então, com certeza, ele não rompeu esse obstáculo com tranquilidade. Com certeza, ou na maioria das vezes, pode-se dizer que sim, ele acertou essa questão no chute. Agora, vamos supor que não foi assim. Foi um daqueles alunos que, de maneira bem compenetrada, se esforçou, gastou uma quantidade grande de tempo e realmente ali, debruçou o tempo, né? E todas as suas atividades ali possíveis naquele momento para fazer uma excelente questão. Mas ele fez uma questão difícil. E depois, cansado, com pouco tempo, a estratégia não foi a melhor, né? Não foi bem elaborada, ele errou uma questão fácil. Para um programa, para uma metodologia como a da TRI, isso soa como falso. O impacto é negativo, por isso que a nota cai. E aí só num próximo exame, né, para ele provar sua coerência pedagógica. Então, precisamos ter uma boa estratégia, precisamos entender como esse mecanismo do Enem funciona para extrair deles os melhores resultados. E aí voltamos àquele exemplo. Por que que este participante, primeiro aqui à esquerda, se saiu com uma nota melhor do que o participante do lado direito? Porque ele está mais coerente com o que foi proposto. Então, quando a gente organiza as questões numa ordem crescente de valor, de fáceis para difíceis, olha como fica a questão dos acertos dele. Os acertos dele, cronologicamente, né, metricamente, estão alinhados. Enquanto que o outro ficou uma bagunça geral. O que se percebe que ele mais acertou são questões de nível alto, enquanto errou questões de nível muito baixo. E aqui paira-se, como foi dito no item anterior, um impacto negativo muito grande. Não vamos dizer que ele perdeu ponto, vamos dizer que ele acrescentou pouco à sua nota. Porque questões de nível muito fácil não foi demonstrada por ele. Ele mostrou pouca coerência pedagógica, ou melhor dizendo, talvez coerência pedagógica nenhuma. E aí, voltando àquela curva que você deve estar até agora com a pulga atrás da orelha tentando entendê-la, não precisa nesse momento, basta entender que, para definir a nota do candidato, do examinando,
ou melhor dizendo, do participante em cada item, é necessária a avaliação desses 3 fatores. O parâmetro A, que é a sua discriminação. Esse parâmetro A é a capacidade que o item tem de te diferenciar em relação aos demais candidatos. Olha o tanto que é bonito isso. O parâmetro B é aquele que vai dizer o grau que a dificuldade da questão tem. Questão fácil, questão média, questão difícil. E detalhe, não é simplesmente um fácil, um médio, um difícil. Dentro do fácil, do médio e do difícil, ainda tem subescalas. Não é simplesmente pula de um ponto para o outro e não tivesse ali o entre-meio entre um extremo e o outro. Tem sim. As questões de níveis fáceis têm seu calibre, indo das muito fáceis até as quase nível médio. Depois temos as nível médio, quase que fácil, até as nível médio chegando no difícil. Então é uma escala. Com valores, vocês viram, até com casas decimais. Perfeito? Então vamos lá. Então, voltando à explicação, o nível A, que é esse ângulo aqui da curva, né, com essa reta traçada, que vai ser a nota do participante na prova, esse item, na questão 1, o parâmetro A mede a discriminação dessa questão. O quanto que ela tem no sentido de parâmetro, de percentual, né, de discriminação, mostrar o quanto você se difere dos demais candidatos. Por exemplo, a questão número 1, que foi selecionada, que foi ordenada no caderno, dá um grau de discriminação 1.5. A questão 2, um grau 1, a questão 3, um grau 2. Diferenciará você bastante dos demais candidatos. E se vai diferenciar você tanto assim, ela tem que ser uma questão que lhe pontue mais. Dificuldade. Olha só, dificuldade 1, dificuldade 0,5, dificuldade 2. Agora, muito cuidado exatamente neste campo, né? Pensemos o seguinte, a dificuldade é grande, a discriminação é altíssima, mas para acertá-las com um possível acerto, né? Por acaso de apenas 0,1, quer dizer, ele não houve chute, praticamente não houve chute nessa questão, né? O programa não suspeita que você chutou. Para que isso ocorra, essa questão de nível 2 não pode ser errada por você. Essa questão 2 não pode ser errada, porque ela tem um grau de dificuldade muito pequena, apesar de uma baixa discriminação entre você e os demais, um percentual muito baixo ainda de acerto ao acaso, mas ela é uma questão de nível fácil, e por ser uma questão de nível fácil, não pode ser errada por você. E aqui eu convidaria vocês a assistirem, tá, ao vídeo que se encontra exatamente aqui embaixo na fonte. Roubei a imagem aqui do vídeo do rapaz que explica com categoria a teoria da resposta ao item. E esse vídeo e também o manual de explicação para o participante, né, do Enem sobre a teoria de resposta ao item, eu vou deixar na descrição desse vídeo. As duas coisas. O vídeo, o link do vídeo, que explica melhor, dá uma verdadeira aula de como é a teoria da resposta ao item, com dados reais do Enem, que é feito muito bem pelo autor desse vídeo, e também vou deixar um manual que é proposto pela própria página do participante no INEP, que vocês podem ler e confirmar com mais detalhes tudo o que eu estou aqui dizendo. Agora o que eu quero chamar atenção e dar um spoiler aqui do vídeo para vocês. Vamos prestar atenção bastante nesse detalhe. Quero fazer 700 pontos no Enem. O que eu posso fazer? Vamos lá? Para fazer 700 pontos no Enem, eu posso responder a simplesmente 13 questões, mas eu também posso responder 26 questões. Ou seja, eu posso ter de 13 a 26 acertos. Com 13 acertos, eu consigo chegar a 700 pontos? Consigo. E com 26 acertos eu também consigo chegar a 700 pontos? Consigo. Mas então, peraí, não estou sentindo lógica nisso. Uma pessoa faz o dobro do número de acertos e pode terminar com a mesma nota que eu, que fiz ou obtive apenas 13 acertos. Ele teve 26, eu tive 13. Estamos praticamente empatados com a mesma nota? Repare bem aquele detalhe que eu falei para vocês, o quanto que é importante a coerência pedagógica.
Eu aqui, né, acertei apenas 13 questões, mas eu fui muito coerente em minhas respostas. Tá? Aqui eu precisei acertar 26 questões para demonstrar uma coerência pedagógica maior. E aqui, não sei se vocês percebem, para eu conseguir mais pontos, mais coerência ainda eu tenho que demonstrar. Ou seja, para passar dos 700 pontos, eu preciso ter coerência em mais de 20 itens. E aí eu dou uma formulazinha mágica para vocês. Pode começar a pesquisar, avaliar e trabalhar em cima disso. 21 questões do Enem estarão classificadas com um nível fácil, caminhando para médio. Ou seja, aproximadamente metade da prova é formada simplesmente por questões fáceis e médias. Façamos essas questões, mas em ordem. Primeiro as questões fáceis, depois as questões médias, por último, e se der tempo, as questões difíceis. Repara você que para chegar à escala de 900 pontos aqui, ó, a pessoa não precisa completar as 45 questões. Tem pessoa que conseguiu chegar à escala de 900 pontos aqui, ó, respondendo a apenas 34 itens, isso no Enem de 2024. Assistam ao vídeo que está aqui nesse link, que vou deixar na descrição desse vídeo, que vocês vão confirmar isso que eu estou dizendo. Esse gráfico foi gerado a partir das respostas dos mais de 4 milhões de participantes do Enem de 2024. Correto? Então, pessoal, vamos terminando esse vídeo, mais ou menos, não com uma pergunta, mas com essa reflexão, né? O que fica para você depois de tudo isso? Eu quero que você entenda pelo menos uns 4 pequenos itens. TRI, teoria de resposta ao item. Por que teoria de resposta ao item no Enem? Porque ela torna os resultados mais comparáveis. Lembra, tem um grau de discriminação, o que separa você dos outros candidatos. Mas lembre que a nota sua é somente sua. Você não depende do desempenho dos outros para ter sua nota. A sua nota, é sua métrica, é sua proficiência. Ele trabalha, ou a teoria trabalha, com os níveis de dificuldade, exatamente o que eu falei. Ela vai colocar numa escala, se você tiver estratégia, e aí que está uma boa estratégia para fazer esse exame, ela vai conseguir dizer exatamente a métrica, o ponto onde você está, até onde você consegue ir com seu conhecimento matemático. E é essa métrica, é esse número de até onde você pode ir no seu conhecimento da matemática que interessa para a sua aprovação e que você precisa descobrir antes mesmo de chegar lá, para chegar lá e conseguir demonstrar esse índice que você percebeu. Ela mensura a coerência das respostas que você deu e ainda classifica você de acordo com o conhecimento que você adquiriu. Pessoal, se você gostou desse vídeo, presta bem atenção na descrição aqui abaixo. Nela, repito, vou colocar duas observações para vocês. Um link para o manual da teoria de resposta ao item que foi disponibilizado pelo próprio INEP para você, participante. Neste manual tem muito mais detalhes do que eu expliquei de uma maneira bem sucinta e bem resumida. Também tem o vídeo, esse vídeo que eu falei aqui do slide anterior, que vai explicar como que a pessoa conseguiu compilar os dados dos mais de 4 milhões de participantes aqui num exame, se não me engano, um exame de matemática, e com esse exame ele consegue dar esse parâmetro para você. Quantas questões, no mínimo e no máximo, você precisa fazer para cada percentual ou para cada nível de pontuação que você precisa no Enem. Agora, se o seu ponto fraco é entender como a matemática é cobrada no Enem, quais são os conteúdos que mais caem e o mais importante que você precisa estar preparado, como você trabalhar cada problema, encontrando por uma estratégia lógica a resposta de maneira mais clara, mais eficiente e mais rápida. Tem dúvida de algum desses pontos? Vem comigo, me segue. Assista aos demais vídeos e você vai chegar lá muito bem preparado
para enfrentar mais esse desafio. Até o próximo vídeo.